Você já olhou para alguém na rua e pensou, coitado? Pois é, eu via esse olhar o tempo todo. No começo doía, depois virou paisagem. E hoje eu entendo. Porque se eu me visse ali, jogado no canto da calçada, fedendo a urina, e com um cobertor rasgado nas costas, eu também desviaria o olhar. Mas ninguém ali sabia quem eu fui. Nem eu mesmo lembrava direito. E talvez essa seja a pior parte. Esquecer de você. Hoje eu vou contar minha história, e não é para me fazer de vítima. É para talvez alguém entender que a gente é muito mais do que o que parece. Eu fui um homem que teve tudo. Tudo. Família, respeito, diploma, um crachá que abria portas que só meia dúzia de pessoas no país podiam entrar. Eu trabalhava com sistemas de defesa, tecnologias que nem você nem ninguém imagina que existam de verdade. Eu era o chefe da equipe Ômega, da divisão de criptografia avançada do exército. Pode rir. Hoje parece piada, né? Mas era isso. E eu era bom. Mas também fui burro. Porque eu acreditei que dava para mudar o sistema por dentro. Eu vi coisa demais. Vi crianças sendo usadas como iscas em testes de drones. Vi campos de teste em comunidades que nunca foram avisadas. E eu denunciei. Só que quando você mexe com quem manda ou você desaparece, ou enlouquece. Eu quase consegui escapar. Consegui vazar documentos. Mas fui caçado. Minha esposa foi ameaçada. Meus filhos sumiram. Isso foi em 2004. Daí em diante minha mente apagou. Literalmente. Um dia eu estava num laboratório, no outro acordei num hospital público sem nome, sem documentos, com a cabeça cheia de vozes. Me deram o nome de Jonas, nome genérico comum. Diziam que me encontraram andando pelado pela marginal, gritando em latim. Eu não lembro. Passei anos em abrigo, depois na rua. Uma vez, roubei pão para não morrer de fome. Apanhei tanto da polícia que fiquei cego de um olho. Outra vez, uma senhora me deu sopa e deixou eu dormir na garagem dela. Nunca mais a vi. Mas ali, naquela garagem, sonhei com o rosto do meu filho. Pela primeira vez em anos, sonhei com algo que parecia real. Ele dizia, pai, você precisa lembrar. E ali começou tudo de novo. Cada sonho me trazia uma imagem, uma senha, um código, um pedaço da minha vida. Eu comecei a anotar tudo em papelão, guardava em sacos plásticos que escondia atrás do posto de gasolina. As pessoas achavam que era só mais um louco escrevendo. Besteira. Mas eu estava remontando quem eu era. Um pedaço por vez. Até o dia que um desses moleques de faculdade que ficam filmando os outros na rua resolveu me gravar. Ele chegou com aquele jeito arrogante, me oferecendo R$ 10 para eu contar uma história triste. Eu pedi para ele guardar o celular. Ele não guardou. Então eu olhei direto para a lente e disse, quer história? Vou te dar uma que você não vai esquecer. E comecei a falar. Só que eu não falei da fome nem da rua. Falei de algoritmos quânticos. Falei da Operação Prisma Azul. Falei do protocolo Sombra Zero. E quando terminei, ele ficou pálido. Me chamou de mentiroso. Mas no dia seguinte ele voltou. E voltou com alguém, um homem mais velho, que me chamou pelo nome. Capitão Estevão Rocha. Aquela foi a primeira vez em quase 20 anos que ouvi meu nome verdadeiro. Me deu enjoo, tremedeira, vomitei e desmaiei. Acordei num quarto branco, limpo, silencioso. E a primeira coisa que vi foi meu próprio rosto. Numa foto. Uniforme azul marinho. Medalha no peito. Eu chorei. Mas nem foi de emoção. Foi de medo. Porque se estavam me reconhecendo significava que quem tentou me apagar poderia tentar de novo. A partir dali as peças começaram a se encaixar. O homem que me chamou pelo nome era ex-colega meu. Hoje trabalha numa ONG de proteção a denunciantes. Ele tinha seguido meu rastro por anos. E me achou graças ao vídeo. O vídeo que o moleque postou bateu 1 milhão de views em 2 dias. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Um dos códigos que mencionei no vídeo era verdadeiro. E ativou uma cadeia de rastreios em sistemas militares. Sistemas que nem deveriam mais estar ativos. E foi aí que percebi.
Alguém ainda estava observando. Eu não estava só voltando para a superfície. Eu estava sendo puxado de volta. Mas antes de contar o que aconteceu depois, você precisa entender o que estava por trás do que eu descobri. E por que preferiram me transformar em um Zé Ninguém do que permitir que a verdade viesse à tona. Você acha que quando começa a lembrar das coisas tudo melhora? Eu também achava. Mas a verdade é que lembrar dói. Porque lembrar é como acordar no meio de um incêndio, perceber que foi você quem riscou o fósforo e que ainda está com o isqueiro na mão. Quando me chamaram de Capitão Estevão Rocha de novo, foi como se um buraco se abrisse sob os meus pés. Porque eu lembrei. Lembrei de tudo. Dos códigos, das reuniões secretas, dos testes e do que eu permiti acontecer, acreditando que estava fazendo o certo. A Operação Prisma Azul. Era esse o nome. O nome do projeto que deveria garantir que o Brasil tivesse o sistema de defesa mais avançado do Hemisfério Sul. E no papel parecia nobre. Inteligência artificial para interceptar ataques, prevenir atentados, salvar vidas. Mas o que não diziam nos relatórios era o que estavam usando para treinar os sistemas. Mentes humanas. Crianças. Muitas delas retiradas, de abrigos. Outras, simplesmente desaparecidas. Colocavam elas em ambientes simulados, em experiências com estímulo e resposta. Criaram algo que chamavam de consciência coletiva modular. Uma rede neural viva, humana. E eu fui cúmplice. Porque quando percebi o que estavam fazendo, já estava envolvido demais. Já tinham me promovido, elogiado, me dado poder. Eu tinha medo de perder tudo. De perder minha família. Então fingi que não via. Até o dia em que vi uma menina, deitada numa maca, com sensores por toda a cabeça, pedindo ajuda com os olhos. Ela não falava. Estava muda desde que chegou. Mas naquele dia ela me olhou e murmurou: "Me tira daqui." Aquelas 3 palavras mudaram minha vida. Foi nesse dia que decidi coletar provas. Comecei a guardar arquivos em pendrives escondidos no forro do meu casaco. Imagens, gravações, listas de nomes. Achei que poderia entregar à imprensa, à ONU, qualquer coisa. Mas alguém descobriu. 1 mês depois, meu carro explodiu com meu motorista dentro. Meu telefone foi grampeado. E minha esposa recebeu uma carta com uma foto dos nossos filhos dormindo. Só que a janela estava aberta. Alguém tinha entrado na nossa casa, tirado a foto e saído, sem deixar rastros. Foi aí que eu fugi. Troquei de nome. Tentei sumir, mas eles vieram atrás. Eu me escondi num sítio no interior de Goiás. Mas não durou. Fui capturado. E aí começou a parte que nunca saiu nos relatórios. Me levaram para um centro de contenção. Era assim que chamavam. Eu chamo de cativeiro. Fui drogado. Injetaram coisas que apagaram minha memória, mas não a minha dor. Eu tinha flashes, pesadelos. Às vezes acordava gritando nomes que eu nem lembrava mais de quem eram. Um desses nomes era Isaac. Depois descobri que era meu filho. Eles não me mataram. Preferiram me transformar num fantasma. Me soltaram sem identidade, sem passado para vagar pelas ruas. Apostaram que eu enlouqueceria. E talvez eu tivesse mesmo enlouquecido, se não fosse pela música. É estranho, mas cada vez que alguém tocava violão na rua, algo em mim despertava. Uma melodia específica. Um trecho. Eu comecei a seguir músicos, a anotar letras. Até o dia em que ouvi uma garota cantar uma música que eu mesmo tinha composto. Eu chorei tanto que desmaiei. Essa música era minha. Era da minha família. Era o que eu cantava para o meu filho dormir. E se aquela garota sabia, é porque alguém sobreviveu. E foi aí que eu voltei a ter esperança. Eu passei meses procurando por ela de novo. E quando encontrei, ela me contou que aprendeu aquela música num orfanato, que uma das cuidadoras dizia que tinha sido criada por um homem chamado Rocha, que cantava isso para ela. Aquilo me bateu como um raio. Podia ser minha filha, ou filha de alguém da equipe. Mas o que importava é que a verdade estava tentando emergir. Foi aí que o vídeo viralizou. Aquele moleque arrogante fez sem saber, mas foi ele quem reativou o radar. Porque os sistemas que a gente criou lá atrás continuam rodando, mesmo desligados oficialmente.
E eles detectam padrões, palavras, timbres. A inteligência artificial que ajudamos a construir identificou minha voz, meu jeito de falar, e cruzou com arquivos selados. Em menos de 48 horas, eu deixei de ser só um morador de rua. Virei um ativo comprometido. Só que dessa vez eu tinha aliados. A ONG me levou para um local seguro. Começaram a divulgar trechos daquilo que eu lembrava. E quando publicaram as primeiras imagens do projeto Prisma Azul, o pânico começou. Jornalistas tentaram ir atrás. Um deles desapareceu. Outro sofreu um acidente estranho. Mas agora o mundo sabia. E mesmo que tentassem esconder, já era tarde demais. Mas você acha que foi fácil? Que depois que me reconheceram tudo ficou bem? Claro que não. Eu era uma bomba relógio, um homem com lembranças parciais mais perigosas. Passei a ser vigiado até pelos meus protetores. A cada dia uma parte de mim dizia, finge que não lembra mais, vai embora. Mas outra parte, a parte que ainda ouvia aquela menina na maca dizendo me tira daqui, me obrigava a continuar, a contar, a gritar se fosse preciso. E é por isso que hoje eu estou aqui. Porque enquanto eu tiver voz, enquanto eu respirar, ninguém vai mais fingir que eu não existo. Eu me lembro do dia em que recebi a visita de um homem de terno preto no abrigo da ONG. Ele se sentou na minha frente, colocou uma pasta na mesa e não disse uma palavra por quase 5 minutos. Só me observava. E eu fiquei ali, encarando de volta, tentando entender se era mais um daqueles que fingem ajudar, mas vem buscar informações para calar quem sabe demais. Quando ele finalmente falou, disse, você lembra do protocolo Sigma? Aquilo me arrepiou inteiro. Porque Sigma era a última camada do projeto, aquela que nem os chefes sabiam que existia. E se ele sabia disso, ou estava do meu lado, ou era o inimigo final. Respondi que lembrava de fragmentos. E ele abriu a pasta. Tinha fotos de lugares que eu reconhecia. O centro de controle em Brasília, a base subterrânea em Anápolis, e até a casa onde eu morei com minha família em 1995, antes de tudo desmoronar. Mas o que mais me chocou foi uma imagem borrada de uma mulher com uma criança no colo, andando numa rua qualquer. Ele apontou e disse, reconhece? Meu coração travou. Era ela, minha esposa. E aquela criança tinha os olhos iguais aos meus. Ele confirmou. Sim, eles estão vivos. E escondidos. Naquele momento, tudo o que eu era, ex-militar, ex-agente, ex-homem, foi engolido por um único pensamento. Eles me esconderam a verdade esse tempo todo. Fizeram eu acreditar que minha família tinha sido eliminada, que estavam mortos por minha culpa. Mas agora, vendo aquela foto, eu senti uma fúria diferente. Não era ódio, era um tipo de amor desesperado, uma urgência, uma sede de justiça misturada com a esperança de reconquistar tudo o que me tiraram. O homem do terno me explicou que a família tinha sido realocada por um grupo dissidente. Pessoas de dentro da própria estrutura militar que não concordavam com os experimentos. Alguns tentaram sabotar o projeto de dentro. Outros desapareceram misteriosamente. Minha esposa era uma dessas protegidas. Mas havia um preço. Eles não podiam me procurar. Se algum dia eu reaparecesse, seria por conta própria. E foi. Quase 20 anos depois. Mas ele me alertou. Se eu quisesse reencontrá-los, teria que ajudá-lo primeiro. Tinha um servidor enterrado, em um bunker militar abandonado no interior do Mato Grosso. Lá estavam os registros originais do protocolo Sigma. Os nomes, as gravações, as ordens. Era o tipo de coisa que derrubaria generais, ministros, talvez até presidentes. Mas eu sabia que ir até lá era uma sentença de morte, e mesmo assim aceitei. Porque se aquilo significava recuperar minha verdade, minha família, então que viesse o inferno. A ONG me deu uma nova identidade. Me treinaram novamente. Engraçado como o corpo nunca esquece certas coisas. Em poucos dias eu me movia como nos tempos de serviço. Só que agora com outro propósito. Eu não obedecia mais ordens. Eu seguia meu instinto. E ele me dizia que aquele lugar guardava mais do que arquivos.
Guardava as vozes dos que ninguém quis ouvir, das crianças, dos agentes desaparecidos, dos que foram calados. A viagem até o bunker foi longa. Me infiltrei como técnico de manutenção. O local ainda estava sob uma espécie de segurança privada, mas negligenciada. Entrei pela entrada de ventilação, como nos filmes. Mas ali, nada era ficção. O ar era denso. A poeira, venenosa. E a cada corredor que eu atravessava, eu ouvia sons. Não reais, talvez da minha cabeça. Talvez ecos do passado. Vozes infantis. Risos. Gritos abafados. Eu queria fugir, mas continuei. Quando cheguei ao núcleo do servidor, precisei de 3 senhas. E sabe o que foi mais louco? As senhas estavam dentro de mim. Meu corpo lembrava. Meus dedos digitavam sem que eu pensasse. Era como se, por todos esses anos, eu tivesse sido programado para aquele momento. Quando a tela acendeu, vi meu nome no topo. Estevão Rocha, supervisor nível Sigma. E abaixo, os logs. Comecei a copiar tudo. Foi aí que ouvi passos. Alguém sabia que eu estava lá. O alarme silencioso havia disparado. Eu tinha menos de 5 minutos. Copiei o máximo que pude. E antes de sair, olhei para uma tela lateral. Tinha uma linha de tempo. O último evento registrado era de 1999. Abaixo, um botão com a palavra reiniciar. E ao lado a pergunta: deseja ativar fase 4? Fiquei paralisado. Nunca ouvi falar de fase 4. O que significava aquilo? Era um blefe? Um mecanismo de destruição? Ou algo ainda pior? Não apertei. Saí dali correndo como um homem com o próprio passado explodindo atrás de si. Escapei por pouco. E quando entreguei o material ao homem de terno, ele me olhou com respeito pela primeira vez. Disse: você quebrou o ciclo. Agora pode decidir o final da sua história. Mas eu não queria um final. Eu queria um recomeço. E ele cumpriu a promessa. Me levou até um vilarejo escondido na serra. E quando parei diante da casa, minhas pernas tremiam. Toquei a campainha. Quem abriu a porta foi ela. Minha esposa. 20 anos mais velha. Os cabelos grisalhos. Mas os olhos ainda brilhavam do mesmo jeito. Ela não disse nada. Só me abraçou. E eu chorei como uma criança. Atrás dela, um jovem apareceu. Devia ter uns 22 anos. Alto. Forte. Mas com o mesmo olhar que vejo toda vez que me olho no espelho. Meu filho. Nos sentamos. Nos olhamos por horas sem dizer nada. E depois falamos. Rimos. Choramos. Perguntei como sobreviveram. Ela contou tudo. O plano. Os falsos documentos. As fugas. Os esconderijos. E como mesmo de longe, ela sentia que eu estava vivo. Meu filho disse que desde pequeno ouvia histórias sobre mim, que seu maior sonho era me encontrar. E ali, naquela casa simples com cheiro de café e madeira, eu entendi que estava completo de novo. Mas a luta não acabou. O material que coletei foi entregue a jornalistas confiáveis. Parte virou documentário. Outra parte está sob investigação internacional. Muita gente poderosa está tremendo agora. E eu sei que vão tentar me calar de novo. Mas agora, eu não sou mais sozinho. Agora o mundo me escuta. Eu achei que finalmente ia ter paz. Achei que agora, com minha família de volta, com a verdade começando a vir à tona, eu poderia simplesmente viver. Mas a verdade, filho, é que quando você carrega um passado como o meu, a paz nunca é um lugar permanente. Ela vem, te abraça por uns dias e depois desaparece. Porque tem gente que não quer que você respire. Gente que vive da sua dor. E pouco tempo depois daquele reencontro, eu percebi que eles ainda estavam me vigiando. Tudo começou com coisas pequenas. Um carro parado na esquina que ninguém conhecia. Um homem que apareceu perguntando pelo nome antigo da minha esposa. Telefonemas silenciosos durante a madrugada. E-mails que tentavam parecer spam, mas carregavam ameaças disfarçadas. Eu sabia o que era aquilo. Era a retaliação.
Era o sistema se reorganizando para me eliminar de vez. Só que dessa vez, eu não ia correr. Eu procurei o homem de terno. Disse que queria as gravações das reuniões internas. Queria nomes, datas, coordenadas. Ele tentou me convencer a não ir por esse caminho. Disse que eu já tinha feito minha parte. Mas eu olhei nos olhos dele e falei: você não entende. Eles não vão parar. Não vão parar até apagar até a lembrança do que a gente viveu. Ou a gente termina com eles, ou eles vão terminar com a gente. E ele me deu o que eu pedi. Era um HD criptografado. Dentro estavam os registros dos bastidores do protocolo Sigma. E o que eu ouvi ali me fez entender que tudo era muito maior. Os testes com crianças, os desaparecimentos, os implantes de memória, tudo fazia parte de uma tentativa de criar agentes naturais, moldados desde pequenos, capazes de operar sem consciência, sem dúvida, sem moral. Eles queriam soldados perfeitos, e eu fui um dos primeiros. Só que o experimento falhou comigo. Porque no fundo eu ainda era humano. Teve uma reunião gravada em especial que me marcou. Um general dizia: Rocha é instável. Ele sente demais. Ele lembra. Precisamos apagá-lo por completo. E outro respondia: não dá. Ele já se espalhou. Já virou história. Agora é risco permanente. Eles falavam de mim como se eu fosse uma bomba relógio. E talvez eu fosse mesmo. Só que agora eu tinha um propósito. Decidi ir até um antigo parceiro. Um hacker que me devia favores. O tipo de cara que vive à margem, mas que sabe de tudo o que se passa nos bastidores do governo. Entreguei o HD a ele. Disse que queria que tudo fosse publicado em todos os cantos da internet. Mas ele olhou para mim e disse: você tem certeza? Porque depois disso não tem mais volta. E eu só respondi: não quero volta. Quero justiça. Em 24 horas, o conteúdo do HD estava nos maiores portais do país. E a repercussão foi imediata. Manchetes como o experimento com crianças em base militar secreta começaram a pipocar. Jornalistas tentavam me localizar. Políticos se pronunciavam negando tudo. E no meio desse caos, alguém bateu na minha porta. Era um menino. Tinha uns 14 anos. Magro, olhos fundos. Me entregou um envelope e saiu correndo. Dentro, havia uma foto. Era de uma cela. Lá dentro, uma menina. E escrito atrás: ela também lembra. Não havia nome. Nem endereço. Só uma coordenada. E ali, meu coração explodiu. Aquilo não era só sobre mim. Nunca foi. Ainda havia crianças lá fora. Pessoas que sofreram como eu e que talvez nunca tenham conseguido escapar. Essa menina, ela era um novo código, um novo ciclo que tentavam começar. E eu não podia permitir. Peguei meu filho e contei tudo. Disse que precisava partir, mas que voltaria. Ele não queria me deixar ir, mas entendeu. Porque agora, ele sabia quem eu era de verdade. E mesmo com medo, ele me olhou e disse: vai, pai. Termina o que começou. A coordenada me levou até uma cidade do interior, quase divisa com o Paraguai. Um hospital psiquiátrico abandonado, mas guardado por seguranças armados. Usei tudo o que sabia. Me infiltrei. Cheguei até o porão. E lá, encontrei o que eu mais temia. Um novo laboratório. Com aparelhos modernos, com fichas recentes. E numa das celas, a menina da foto. Ela me olhou com pavor, como se eu fosse mais um deles. Tentei acalmá-la. Disse meu nome. Disse que estava ali para tirá-la de lá. Ela não falava, só tremia. Mas quando me aproximei, ela sussurrou uma coisa: você também sonha com os números? E naquele instante, eu entendi. Ela era como eu. Saí com ela nos braços. Peguei um carro roubado. Dirigi a noite inteira. Atrás deixei o caos. Alarmes, sirenes, balas, mas eu não ia largá-la. Nunca mais. Levei-a até o vilarejo. Minha esposa cuidou dela como se fosse nossa. E aos poucos ela começou a falar, a lembrar. E cada lembrança dela confirmava as minhas. Havia outras crianças, outros números, outros agentes espalhados. E então eu soube. Eu tinha que encontrá-los. Não era mais sobre mim.
Era sobre todos nós. E agora, a guerra estava só começando. Eu sabia que eles viriam. Não era questão de se, era quando. Porque agora eu tinha feito o impensável. Eu quebrei o silêncio. Expus o sistema. Salvei uma das peças que eles estavam tentando controlar. E pior ainda, mostrei que não tinham me matado como achavam que tinham feito. Então eu esperei. Não escondido. Não fugindo. Eu esperei de pé. Porque essa história precisava acabar. E precisava acabar com verdade. A menina a que salvei começou a desenhar. Era a única forma que ela conseguia expressar tudo que estava dentro dela. Os desenhos pareciam infantis à primeira vista, mas quando você olhava de perto, eram mapas, códigos, símbolos, detalhes que só alguém que viveu aquilo poderia representar. E cada desenho dela era uma lembrança, um lugar, um número, um grito silencioso que pedia socorro. Eu levei os desenhos ao hacker. Pedi para ele analisar tudo. E em 2 dias, ele me deu a resposta. As imagens cruzavam com relatórios confidenciais de instalações militares desativadas no norte do país. Só que uma delas ainda aparecia com consumo de energia ativo. E era ali que a gente ia. A estrada até lá era perigosa. A gente sabia que estavam nos rastreando. Mas agora não era mais só eu. Eu tinha formado uma pequena rede. Ex-agentes, gente que, como eu, sobreviveu aos experimentos e decidiu lutar. A maioria vivia nas sombras. Mas quando souberam que eu tinha voltado, que eu estava abrindo as feridas, vieram até mim e se tornaram meus irmãos. Chegamos na instalação no meio da madrugada. Era camuflada no meio da floresta como se fosse apenas uma torre de observação. Mas o que havia debaixo da terra era o inferno. A entrada estava escondida por placas de concreto e arbustos, mas ainda havia uma porta lateral enferrujada. Arrombamos e descemos. O cheiro era o mesmo: mofo, ferrugem e medo. E ali, no subterrâneo, encontramos o que restava do protocolo Sigma. As salas de contenção, os corredores com espelhos falsos, e em uma sala isolada, arquivos, fotos, vídeos, dados, crianças de olhos vazios como se não tivessem alma. Gente treinada para matar, para esquecer, para obedecer. E em uma das imagens, eu. Era como se tudo estivesse guardado esperando que eu voltasse. Como se tivessem deixado ali de propósito. E então ouvimos passos. Não esperávamos resistência. Mas eles estavam lá, armados, precisos, frios. Um deles apontou a arma para mim e disse: "Chegou longe demais, Rocha." E eu só respondi: "E agora vocês vão cair." A troca de tiros foi rápida, violenta, mas nós conhecíamos aquele lugar melhor do que eles. Aquilo foi construído com base no que estava na nossa mente, nos nossos pesadelos. Cada canto daquela instalação era um pedaço da minha memória. E foi assim que vencemos. Saímos de lá com mais do que provas. Saímos com sobreviventes. 2. Adolescentes estavam presos, sedados, ainda em fase de programação. Levamos eles para o mesmo vilarejo onde estava a menina. E quando ela os viu, chorou. Eles se lembravam. Eram parte do mesmo grupo. O número 4 e o número 17. Eu sou o número 9 e o que aconteceu depois foi um efeito dominó. As novas provas vieram à tona. As redes sociais explodiram. Um documentário foi produzido. O governo tentou abafar, claro. Mas não dava mais. Agora havia rostos, nomes, datas. E mais importante, havia a gente. Gente real, viva, disposta a contar o que ninguém queria ouvir. Começaram a surgir denúncias em outros estados. Famílias que perderam filhos em circunstâncias parecidas. Gente que reconheceu os símbolos dos desenhos. E até militares que decidiram falar arrependidos. Um deles, já idoso, mandou uma carta anônima dizendo: "O que fizemos com vocês foi monstruoso, mas você sobreviveu, e isso me dá um pouco de esperança. Hoje eu vivo com minha família. Meu filho voltou a confiar em mim. Me chama de pai sem hesitar. Minha esposa, ela é minha fortaleza. E a menina? Bom, ela agora tem um nome novo.
Escolheu ser chamada de Clara, porque disse que quer viver na luz. E toda vez que ela me abraça, eu me lembro por que lutei tanto. Mas ainda, tem dias que acordo no meio da noite, suando frio. Ainda vejo os números. Ainda ouço os comandos. Ainda sinto o peso daquelas paredes de concreto. E talvez eu nunca me livre disso. Mas sabe de uma coisa? Tudo bem, porque eu fiz o que precisava ser feito. Eu quebrei o ciclo. Eu expus os monstros e salvei quem eu pude. Hoje, quando passo pelas ruas e alguém me olha com desprezo, achando que sou só mais um sem-teto, eu sorrio. Porque eu sei o que eles não sabem. Eu estive no fundo do poço. Fui apagado. Fui torturado. Fui silenciado. Mas ainda assim, eu voltei. E a verdade é que nem todo mundo sobrevive ao que eu vivi. Mas quem sobrevive, nunca mais é o mesmo. E graças a isso, o mundo agora sabe, eles acharam que eu era só mais um. Mas agora, sabem exatamente quem eu sou. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu curte e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.